Muito bem, querida amiga. Prazer imenso estar com cada um de vocês. É uma alegria muito grande tomar o nosso estudo das obras de André Luiz, esse manancial de informações tão importantes na nossa vida, visando despertar nossos espíritos, né? Então, boa noite a todos. É um prazer muito grande encontrar todos vocês. No primeiro estudo do ano, é um prazer grande encontrar cada um de vocês ao vivo, ou mesmo aqueles que nos acompanham pelo YouTube. É um prazer grande reencontrar. Que Deus abençoe essa nova etapa dos nossos estudos. Muito bem, estamos estudando o livro Mensageiros, que é a obra número 2 da extraordinária coleção A Vida no Mundo Espiritual, psicografada pelas mãos veneradas de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz. A obra número 2, Os Mensageiros, essa obra bonita, já estamos nos aproximando para o fim da obra, mas já estamos com saudade, né, Dona Celeste? São tantas informações preciosas, e cada dia que a gente observa essa obra, a gente vê como ela foi idealizada no mundo espiritual, com um propósito tão sublime de despertar nossos espíritos para as verdades espirituais. Nós aqui ainda somos muito pouco instruídos a respeito das verdades espirituais, e essa obra tem esse grande cunho do despertar de cada um de nós. Vamos estudar hoje os capítulos 43 e 44, né? Lembremos que os capítulos precedentes, só uma rápida digressão para a gente retomar o estudo. Lembremos que André Luiz está na companhia de Vicente e de Aniceto, que é o instrutor deles, no Rio de Janeiro, na casa de Dona Isabel, viúva, mãe de 4 crianças e esposa de Isidoro. A casa de Isabel, esse lar humilde de Dona Isabel, é um pouso, é um ponto de apoio da colônia espiritual Nosso Lar, no Rio de Janeiro, para o trabalho dos mensageiros de Deus, aqueles que são encarregados de assistir os encarnados e desencarnados, essa missão tão sublime de trazer luzes, orientações e assistência aos filhos de Deus que necessitam delas, somos todos nós. Lembremos que Deus assiste o homem pelo homem, nenhum filho de Deus fica desassistido. Muito bem. Então, quando eles chegaram na casa de Dona Isabel, lembremos que André Luiz e Vicente são alunos do curso de mensageiros do Ministério do Esclarecimento de Nosso Lar. Eles vieram para uma aula prática aí na Terra. Junto com o Aniceto, o instrutor, participaram de um evangelho no lar muito importante na casa de Dona Isabel. Muito importante por quê? Porque nos traz informações muito preciosas a respeito dos bastidores do evangelho no lar. As casas que têm o hábito esse hábito sublime de realizar o evangelho no lar, nos diz André Luiz, passa a ser uma fortaleza contra o mal, porque, afinal de contas, quando temos a ideia e a habitualidade de estabelecer um dia para a realização do evangelho no lar, nos diz André Luiz, é designado pela espiritualidade uma equipe para assistir, né? Para assistir a esse trabalho, para dar assistência, assistir desse aspecto da assistência. Então, nossa casa vira uma fortaleza contra o mal, porque se estão presentes as entidades de luz, as entidades das sombras não se aproximam, né? As luzes, as sombras não gostam da luz. Então, nosso lar passa a ser frequentado nos dias e horários pela equipe espiritual designada. Mas André Luiz nos trouxe mais informações a respeito disso. Ele nos diz também que nosso lar se transforma numa espécie de uma escola. Por quê? Porque durante o Evangelho, a espiritualidade amiga instrui, orienta, intui, para que aqueles que estão ministrando o Evangelho lá dê informações importantes, consiga extrair as informações importantes dos ensinamentos trazidos da leitura preparatória e também na leitura do Evangelho, trazer interpretações a respeito das luzes do Evangelho, portanto, instruindo a todos os que assistem, encarnados, né? Mas lembremos que também a equipe espiritual que assiste, encarregada, também traz entidades infelizes e sofredores, necessitados como nós, das luzes do Evangelho de Jesus. Então, nossa escola, nossa casa se transforma numa escola, portanto, nós somos assistidos pela equipe espiritual e aprendemos com as inspirações, as intuições, nas interpretações do Evangelho, etc. Mas também as entidades espirituais necessitadas que são trazidas também ouvem e assistem ao Evangelho. Mas mais do que isso, também nos diz André Luiz, que nossa casa se transforma também numa espécie de uma enfermaria espiritual, porque nós, encarnados, somos também assistidos pela equipe espiritual, aplicando nos passes, fluidificando a nossa água, onde é posto o remédio, e etc.
Mas também as entidades desencarnadas que são trazidas também são assistidos pela equipe espiritual, são necessitados. Muitos deles são encaminhados em seguida para hospitais espirituais, colônias, etc., etc., espirituais. Então, a nossa casa passa a ser um ponto de apoio das entidades venerandas, dos emissários de luz, que a nossa casa passa a ser, digamos assim, um ponto de apoio desses espíritos, e às vezes, mesmo pós o Evangelho, nosso lar continua sendo, pela toda a energia, pelos ensinamentos trazidos e a presença dos emissários de amor, e toda a energia posta, colocada, passa a ser o trabalho dos espíritos, continua a se realizar lá, mesmo após o trabalho do Evangelho. É interessante, nós vimos isso na casa de Dona Laura, que mesmo após a noite, muitos espíritos espíritos encarnados foram trazidos em sonho pelo desdobramento e foram assistidos. Houve encontro desses espíritos encarnados com entidades, pais, filhos, irmãos, esposas, desencarnados, com o objetivo de trazer instruções e informações, sim, também com benfeitores que vinham orientá-los, etc., etc. Então, foi muito interessante, a gente viu nos capítulos passados, que esse trabalho com encarnados em desdobramento foi realizado na casa de Dona Isabel, depois do Evangelho. E hoje vamos estudar, também muito importante esses capítulos, o trabalho realizado com espíritos desencarnados, trabalho de assistência muito importante que são realizados nesses ambientes. Então, é que é muito interessante, trabalho muito bonito. Mas também, nos capítulos passados, nós vimos que boa parte do grosso do trabalho que é realizado pela espiritualidade amiga, ela se dá durante a noite. Porque durante o dia, pelas atribulações e trabalhos, a gente tem muito mais liberdade para agir em conformidade com o estágio que nos encontramos. E à noite, nós somos, digamos assim, pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores espirituais, nossos tutores espirituais, nossos amigos espirituais, ou os anjos da guarda, como diz a doutrina católica, há uma espécie de reciclagem, onde nós passamos a analisar e a ver os atos do nosso dia, onde analisamos, diz Chico, com muita beleza, que nossa vida é um livro, e cada dia escrevemos uma página, e a página de rosto, ou seja, a página de frente do livro, escrevemos a duas mãos, ou seja, nossos atos, nosso volitivo, nossa de vontade, nosso livre-arbítrio. Mas à noite, quando dormimos, essa mesma página, a página de fundo, a página de trás, ela é reescrita com a participação das entidades amigas, dos nossos amigos espirituais, etc., que nos amam, que nos aconselham a rever aqueles atos durante o dia, de sorte que possamos aprender. E aqueles que não foram bem feitos, aqueles atos em que cometemos alguma injustiça ou algo do gênero, somos trabalhados para reaprendermos, a reanalisarmos nossos atos, dentro daquela mesma ideia de que todos nós devemos analisar e aprender a cada dia, analisar nossos atos, visando a fazer um bom trabalho espiritual, visando nosso processo de renovação, de transformação. Então, é muito interessante isso. Mas foi mostrado também que, depois dos trabalhos realizados durante a noite pela equipe espiritual, eles precisam refazer suas energias. E nos diz André Luiz, que fora ele na companhia de Vicente, que é seu companheiro do curso de mensageiros, também fora médico na outra encarnação, junto com a Aniceto, o instrutor, eles foram refazer suas energias na área rural. E nos trouxe muitas informações importantes, porque a área rural, ele traz uma série de importância a respeito da natureza. O campo tem uma série de energias capazes de restabelecer nosso corpo, nossas forças, do sol, do vento, das próprias árvores. A energia do campo era muito mais purificada. E a própria energia que vem dos animais, etc., das plantas, da fauna e da flora. E trouxe informações muito ricas, acho que Dona Celeste deve relembrar, que, inclusive, quando eles terminaram o descanso dele, descansaram, dormiram, eles começaram a andar no campo. E ele, André Luiz, ficou muito impressionado com a quantidade de trabalhadores espirituais localizados no campo. E ele, então, pergunta a Aniceto, escuta, mas por que esse monte de companheiros aqui? Lembremos, André, que tudo que é criação de Deus tem a sua supervisão. Ou seja, a fauna, a flora, o solo, etc., tudo, pedras, etc., tem espíritos guardiões desses ambientes, da natureza, da atmosfera, etc., etc., das chuvas, tudo tem espíritos encarregados dessas questões todas. E ele ficou muito impressionado com essas questões todas, porque, inclusive, tinha uma estrada muito próxima onde eles estavam,
E aconteceu um acidente naquela região, porque um carroceiro que passava naquela região fora receber um coice muito forte do burro, do animal que puxava a carroça, na cabeça, desmaiou e estava sangrando bastante, com possibilidade, inclusive, de ter tido uma fratura no crânio. E então, André Luiz ficou muito impressionado, porque o espírito encarregado dos espíritos daquela região, olha que coisa interessante, estava chamando a atenção do espírito encarregado por aquele trecho da estrada. Mas, escuta, como é que você permitiu que isso acontecesse? E André Luiz ficou muito impressionado com isso. Ou seja, em todas as regiões, tem os responsáveis pelos trechos da estrada, da fauna, da flora, os seres de Deus encarregados dessas questões todas. E aí, muitos e extraordinários ensinamentos vieram a partir desse episódio, porque o espírito encarregado foi dizer, infelizmente eu fiz tudo para evitar esse acidente, mas infelizmente esse irmão encarnado é uma criatura ainda muito brutalizada, ele maltrata profundamente o animal que o auxilia, ele é um pai de família necessitado, e vive do trabalho dessa carroça, mas ele maltrata profundamente o animal que auxilia nessa tarefa. Agride, maltrata, açoita, o tempo todo, e o animal, eu fiz tudo para ajudar, disse ele, mas infelizmente ele tanto agrediu o animal, de açoitar o animal não suportando tudo isso, mesmo com a assistência espiritual que o animal teve, ele deu um coice de volta, não suportou tanta brutalidade, tanto desequilíbrio. Só ele parecia mais animalizado que os próprios animais. E aí foi muito importante, porque uma série de informações atinentes a essa questão da assistência de Deus aos animais, etc, etc. Sei que ao final desse episódio todo, com grandes ensinamentos para cada um de nós, o espírito encarregado daquela região toda convida Aniceto, o instrutor de André Luiz e Vicente, para realizar um evangelho no campo. E aí uma informação interessantíssima. Ou seja, ao mesmo ponto que nós temos o evangelho lá com tanta importância, também existe o evangelho no campo, não é? E aí foi interessante, no finalzinho da tarde, né, no crepúsculo, em que, na verdade, Aniceto foi realizar o evangelho no campo, abriu o evangelho e buscou uma lição que tinha tudo a ver com aquele episódio que tinha acontecido, ou seja, do maltrato do homem aos animais, etc. E aí trouxe lições sublimes de tantas informações. E o mais interessante, diz André Luiz, que na hora aprazada para o evangelho começou a chegar os animais. Burros, vacas, pássaros, etc. Ou seja, alguém da natureza, alguém encarregado, convidou-os a participar. Olha que interessante. André Luiz não tem a compreensão ainda de como, mas certamente eles foram avisados pelos responsáveis por aqueles animais que chegaram no hora aprazada. E diz ele, mesmo no final da tarde, o crepúsculo, momento os pássaros começam a se juntar para dormir, e aquela algazarra, aquela sinfonia, ficaram todos sem dar um pio, ouvindo o evangelho que estava sendo posto. E a lição que Aniceto nos trouxe, de tanta beleza, dizendo-nos de que os animais são irmãos menores de cada um de nós, que Deus confiou a nós, os homens, o trabalho de cuidar, de zelar pelos animais, né? Olha que informação interessante, dizendo que, infelizmente, os homens não têm tido essa conduta adequada para com os irmãos menores. Os irmãos menores são filhos de Deus, afinal de contas, né? E os homens não têm tido esse cuidado, maltratam os animais. Aí fala da matança dos animais, que nós ainda vivemos ainda nos alimentarmos da carne dos animais que são levados a batedouros, são maltratados, etc, etc, com grandes lições importantes. Mostra gravíssimas agressões que o homem tem feito à natureza, a corte de florestas, coloca fogo nas florestas, contaminação dos mananciais, dos rios, do solo, etc. Ou seja, uma lição maravilhosa que a Aniceto nos traz, com o propósito de compreender que nós, a Terra nada mais é, e que a nossa casa que Deus nos ofereceu, com tantas possibilidades, com rios piscosos, mares piscosos, com terra boa, viver em harmonia com a natureza, nós estamos destruindo essa casa que Deus nos deu com tanta possibilidade. Isso é uma lição maravilhosa, ecológica. Lembremos que esse livro é da década de 40, 43, altamente atualizado. Nós vivemos hoje, infelizmente, um momento ápice dessa agressão do homem à natureza, com as consequências que nós reconhecemos, aquecimento global e por aí vai. Né? Então, ele trouxe as informações interessantes. E o mais interessante, no final desse evangelho, André Luiz disse que, quando concluído, os animais parecem ter compreendido toda a mensagem de que Aniceto passava, foram saindo, etc., como recebendo todas essas informações. Ou seja, muitas informações muito ricas. E aí, nos dizendo o seguinte, olha, os animais são nossos irmãos menores, ou seja, eles têm espírito, evoluem do mesmo jeito, né? Todos eles, né?
eles têm o princípio inteligente, tem espírito, tem princípio inteligente, ou seja, ele não tem o livre-arbítrio como nós, não tem, não é? Ele tem um princípio inteligente, e eles evoluem. Aí, inclusive, diz uma expressão muito interessante, porque como nós almejamos a sublimidade espiritual, tendo como o grande foco de nosso aprendizado e nosso desejo de evolutivo, na figura de Jesus, nosso grande exemplo, os animais veem em nós, esse grande exemplo. Veem como se fôssemos deuses, diz ele, como se fossem deuses, né? E eles almejam um dia ser como nós, homens e mulheres, inteligentes, etc. Veja quanta informação sublime e importante trazida para essa obra maravilhosa. Visto isso, já que a gente for comentar isso, passa-se a noite, porque são tantas informações importantes, vamos, portanto, começar o capítulo 46, antes da reunião. E é importante a gente compreender, volto a dizer, que nesse capítulo 43 e 44, nós vamos abordar o tratamento e assistência aos desencarnados lá na casa de Dona Isabel. E Dona Isabel, a casinha de Dona Isabel é uma casa muito humilde, também funciona uma espécie de uma pequena casa espírita, tem inclusive reuniões públicas, externas, é um local bastante humilde. E hoje, nesse capítulo, nós vamos começar a analisar esses bastidores no aspecto da assistência espiritual aos desencarnados, já que nós vimos no capítulo passado, assistência aos encarnados, que foi lá em desdobramento. Muito bem. Então, o capítulo é antes da reunião. Também fora visto, nos capítulos passados, dos espíritos trabalhadores, diz que os espíritos que vêm para essa assistência são catalogados entre os sofredores, naqueles espíritos que já estão propensos à mudança, mas ainda são profundamente sofríveis. Espíritos profundamente revoltados não participam da reunião na casa da Dona Laura, porque espírito dessa natureza existem outros lugares mais adequados, espíritos perversos, etc. Cada um tem o seu ambiente adequado. Não é o caso da casa da Isabel. Muito bem. Então, nos diz aqui André Luiz, os preparativos espirituais para a reunião da noite, né, eram ativos e complexos. Ou seja, ele está começando a analisar os bastidores de como está sendo preparado, volto a dizer, para a assistência dos espíritos sofredores que serão trazidos à noite para participar do trabalho que se realizar nessa pequena casa espírita. Chegamos de regresso, diz ele, à residência de Dona Isabel, quando faltavam poucos minutos para 18 horas. E já o salão estava repleto de trabalhadores em movimento. É interessante entender. Eles estavam vindo de onde? Eles estavam vindo do campo. Lembra que eles trabalharam a noite anterior, trabalharam e foram descansar no campo, que teve o evangelho rural? Eles estavam de volta. Eles estavam de volta porque já estavam refeitos para o trabalho que ia realizar à noite. Ele está dizendo que já estava repleto o salão estava repleto de trabalhadores em movimento, trabalhadores espirituais, não tinha ninguém material. Ou seja, o ambiente estava sendo preparado, porque, entenda, gente, tanto o trabalho do Evangelho no Lar, como o trabalho das casas espíritas, antes de realizar os trabalhos das palestras, etc., todo um trabalho espiritual é feito, de preparação do ambiente, da segurança para evitar que as entidades infelizes venham, etc., etc., etc. Muito bem. E ele vai agora começar a detalhar que tarefas são essas. Muito bem. Observando com estranheza, disse ele, determinadas operações, ou seja, que os espíritos estão realizando lá, fiz algumas perguntas ao nosso orientador, que é Aniceto, né? Que me esclareceu com bondade. Diz ele, para realizar, diz Aniceto, uma sessão de trabalho espirituais eficiente, que tenha o trabalho renda e que tenha o objetivo ser alcançado, diz ele, não é coisa tão simples, diz Aniceto, André Luiz. Muitas providências prévias devem acontecer para que o trabalho desenvolva contento, ou seja, que o trabalho renda como estabelecido, para que a assistência seja bem feita, diz ele. Quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, ou seja, o grupo encarnado que está assistindo o trabalho à noite, isento de preocupação, de experiências malsãs, infelizes, né, e inquietações justificáveis, mobilizamos grandes recursos, diz Aniceto, a favor do êxito do trabalho. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se na verdade o ambiente que vai se realizar o trabalho no campo material tiver as condições propícias, ou seja, haja harmonia, haja paz e equilíbrio, a possibilidade de êxito do trabalho de assistência aos desencarnados é imensa, ele está dizendo, desde que tenha as condições, segundo ele, né? Quando ele dizendo, claro que não podemos auxiliar atividades infantis, preste atenção à informação que está dizendo, infantis, neste terreno. Quem não deseja cuidar de semelhantes obrigações, com a seriedade devida, poderá esperar fatalmente pelos espíritos menos sérios, porquanto
a morte física não significa renovação, diz ele, para quem não procurou renovar-se. Ele está nos dizendo que só é possível a assistência dos espíritos iluminados se o ambiente tiver equilíbrio. Se o ambiente for desequilibrado, não é possível, porque não haverá sintonia para a receptividade das entidades espirituais. Ou seja, a espiritualidade amiga tem muita responsabilidade e eles só dão o apoio necessário às instituições que têm seriedade. Onde as pessoas, a casa espírita, onde os médiuns não são equilibrados, obsidiados, e haja desarmonia e desequilíbrio, as entidades espirituais não comparecem. Ele está dizendo que, por sintonia, virão os espíritos. Assistir, virão, mas os espíritos desequilibrados, levianos e por aí vai. Ou seja, é preciso entender que a assistência espiritual, quanto mais se eleva os trabalhadores espirituais, eles elevam sua faixa vibracional com essas entidades espirituais. Quanto mais eu elevo a faixa vibracional, mais eu acesso às entidades mais elevadas. Se eu baixo minha faixa vibratória, eu vou acessar com as entidades que estão naquela mesma faixa. É isso que ele está nos colocando. Né? O que ele diz aqui. Onde se reúnem almas levianas, diz ele, aí estará igualmente a leviandade. O sintonia, botei aqui uma observação. Todas essas palavras que estão entre parênteses é minha. Eu coloco aqui para acrescentar, para compreender o raciocínio. Ou seja, a leviandade atrai os levianos, porque você abaixa sua faixa vibracional e chega ao ponto que você vai atrair aquela turma que está no mesmo patamar, diz ele. No caso de Dona Isabel, a viúva, espírito nobre, comprometido, a gente viu que quando, antes dela encarnar, ela e o esposo, desde o mundo espiritual, desde o nosso lar, se prepararam convenientemente, foram preparados adredemente para realizar esse trabalho, ser um ponto de apoio no nosso lar. Lá, o espírito tem grandes serviços prestados. No caso de Dona Isabel, porém, há que lhe auxiliar o esforço edificante. Ou seja, que ela é um espírito nobre. Como ela é um espírito nobre, atrai espírito do naipe de Aniceto e outros. Né? Ou seja, ela é merecedora da assistência das entidades venerandas, porque ela é um espírito dedicado e que tem sintonia com as entidades. Diz ele, em todos os setores evolutivos, disse Aniceto, é natural que o trabalhador sincero e eficiente receba recursos sempre mais vastos. É claro, merecimento. Ou seja, quanto mais, na verdade, eu tenho crédito, e o crédito pressupõe meus esforços para nos renovar, nos transformar, equilíbrio. Eu ofereço as condições para que a espiritualidade possa desenvolver o trabalho. Quanto mais equilíbrio aconteça, mais a possibilidade do trabalho em favor do próximo se desenvolva. Não é? Isso é compreensível. Quanto mais equilíbrio aconteça, mais as entidades do bem encontrarão as condições. Porque, entenda, para que aconteça o trabalho, desenvolva, é importante que haja equilíbrio, inclusive, dos trabalhadores materiais. Se todo mundo está lá desequilibrado, não tem como a espiritualidade amigo faça um milagre, né? Não é possível desenvolver um trabalho no campo do bem com eficiência se não há as condições para. É isso que ele está nos colocando. Muito bem. Continua, então, avisando. Onde se encontre a atividade do bem, diz Aniceto, permanecerá a colaboração espiritual de ordem superior. Aquilo que me explicou. Né? O bem atrai o bem. Né? Calara-se o bondoso amigo, ou seja, Aniceto, diz André Luiz, continue reparando as laboriosas atividades de alguns irmãos que dividiam a sala de modo singular, utilizando longas faixas fluídicas. Olha que informação interessante, gente. Veja, ele está falando de que dentro da própria casa espírita, da casa de Dona Isabel, haveria faixas vibratórias, ou seja, isolamentos em determinadas regiões, ou seja, divisões magnéticas, faixas vibracionais. Por quê? Porque lembremos, se vocês recordam que no capítulo anterior, um espírito que faz a seleção das entidades infelizes para vir às tarefas foi chamado a atenção por alguns encarregados da casa, por ter trazido um parente em desequilíbrio, ou seja, que não estava em condições de vir à casa de Dona Isabel, e veio, ele trouxe, porque era um parente, mesmo ferindo as regras da casa, que o espírito não estava ainda em condições de participar, e esse espírito que tumultuou o trabalho, tentou assaltar as faculdades mediúnicas de Dona Isabel, queria incorporar na marra para dar mensagem indevida e criou um tumulto, atrapalhou todo o trabalho. Por isso que está dizendo aqui a importância desse isolamento dentro. Ou seja,
As entidades infelizes serão trazidas, são colocadas num campo, e dentre eles, lá dentro, tem isolamento. Divisões magnéticas, se essas entidades quiserem atuar e tumultuar o ambiente, essas faixas vibracionais, essas divisões magnéticas, evitarão que isso aconteça. Ou seja, é uma espécie de uma vigilância interna para evitar que isso aconteça, para que os trabalhos fluam da melhor maneira possível, que lembremos, aí é um ponto de apoio das entidades sofredoras em nome de Deus. Então, não pode, de jeito nenhum, sofrer descontinuidade. Muito bem. Aniceto veio em socorro de minha perplexidade, André Luiz não tinha visto isso, né? Explicando atencioso. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância. Vou dizer, a vigilância lá fora, nós já sabemos que lá, em toda casa, onde as práticas espíritas, as casas espíritas, ou mesmo o evangelho lá, tem a vigilância externa, para evitar que as entidades infelizes adentrem o ambiente. Esse é um ambiente protegido. A gente já estudou isso nos capítulos passados. Entretanto, ele está falando agora da vigilância interna, para evitar que as entidades, mesmo trazidas para lá, criem tumultos dentro da casa espírita. É isso que ele está colocando. Estes amigos estão promovendo a obra de preservação e vigilância, eu vou ter que ir em parênteses, interna. Serão trazidos, eu vou explicar agora por que essa vigilância interna é importante. Serão trazidos aos trabalhos de hoje algumas dezenas de sofredores e torna-se imprescindível, é considerado imprescindível limitar-lhe a zona de influenciação neste tempo familiar. Ou seja, para evitar o que aconteceu na noite passada, onde uma entidade tentou exatamente romper esse bloqueio e criou grande tumulto. Então, essa vigilância, esse isolamento é fundamental. Aniceto estava explicando isso para André Luiz. Né? Por isso, nossos companheiros preparam as necessárias divisões magnéticas, essas faixas vibracionais, como me reporto. São verdadeiras fronteiras que evitam que essas entidades consigam furar esses bloqueios e tumultuar o trabalho. Observei admirado que eles magnetizaram o próprio ar, ou seja, eles magnetizaram o próprio ar. André Luiz dizendo. Nosso instrutor, porém, informou gentil, não se impressione, André, em nosso serviço, serviços espirituais, o magnetismo, que eu tenho aqui a questão do Livro dos Espíritos que aborda essa questão, a 388 do Livro dos Espíritos, é força preponderante, ou seja, o magnetismo é profundamente utilizado no trabalho da espiritualidade. Lembremos, o que era, na verdade, as curas realizadas por Jesus, senão a manipulação do magnetismo do mestre, aliada à fé das pessoas que ele curava. É bom observar que nas preleções evangélicas, nos livros que falam de Jesus, as curas que Jesus fazia só era possível. Ele perguntava antes às pessoas que buscavam curas: escuta, você tem fé que eu posso curá-lo? Quando ele dizia que tinha fé que podia curá-lo, Jesus o curava. Que exatamente a cura se dava no magnetismo de Jesus, aliada à fé. Há uma manipulação desse fluido cósmico universal que altera o campo da doença que está no perispírito da criatura sofredora. Lembra daquele caso da mulher hemorroíça? Que vivia sangrando, já tinha feito tudo possível e nada. E um dia ela esperou, a última solução foi Jesus passou uma multidão acompanhando Jesus, e ela, coitada, muito fraca, se arrastando, tocou na veste de Jesus. Imediatamente Jesus perguntou aos espíritos: escuta, quem tocou em mim? E os apóstolos: escuta, mestre, como quem tocou em mim? Milhares de pessoas estão aqui, alguém tocou. Não, saiu de mim, Jesus disse, uma virtude. Ou seja, a mulher, com a sua fé tão extraordinária, tocou no mestre, uniu-se ao magnetismo do mestre com a fé que ela tinha, e ela foi curada naquele momento. Jesus sentiu que ele saiu dele uma virtude, que é exatamente essa energia, esse magnetismo do mestre, capaz de curar as pessoas que tinham efetivamente fé. É isso que ele está falando aqui. Então, o ar foi impregnado, dizendo certo, desse magnetismo, que essa energia sublime, que essa questão 388 do Livro do Espírito fala, né? Fundamental para que as curas, os tratamentos aconteçam. Muito bem. Somos compelidos, André Aniceto, a movimentá-lo, quem? O magnetismo, em grande escala, diz ele. E sorrindo concluiu. Aí eu tenho aqui a observação que as curas de Jesus, os passes, tudo a gente movimenta esse magnetismo, né? O próprio Kardec nos fala o que é, na verdade, o passe entre o magnetismo do médium, mas também o magnetismo das entidades espirituais. Então, é muito importante que isso. Mas, para que a verdade haja eficiência, é importante que a entidade que está recebendo o passe,
entre em prece, cria as condições para que esse magnetismo opere no espírito de cada um de nós. Né? Por isso que a gente sempre vai aplicar o passe em alguém, pede que a pessoa entre em prece, etc., que tenha fé. Aquele que está ali, que não está fazendo prece, não está dando a menor bola, o passe vai ter deficiência. É a mesma questão que você o médico diagnosticar a doença, passar o remédio e você vai jogar o remédio fora. Não adianta nada. É a mesma ideia. Né? É a mesma ideia. Muito bem. Já os sacerdotes, diz Aniceto, no Antigo Egito, não ignoravam que, para atingir determinados efeitos, é indispensável impregnar a atmosfera de elementos espirituais, ou seja, o magnetismo, né? Saturando a atmosfera, né? De valores positivos da nossa vontade, ou seja, da vontade do fazer o bem. Essas energias estão impregnadas no ambiente, que serão utilizadas, manipuladas, essas energias todas, através do magnetismo, esse fluido cósmico universal. E o desejo e a vontade e a fé em Deus ajuda no trabalho das curas, está explicando isso. Para disseminar as luzes evangélicas aos desencarnados, está dizendo as luzes, as curas, todas essas bênçãos do evangelho, são precisas providências variadas, diz Aniceto, e complexas, sem o que, sem essas providências, tudo redundaria em aumento de perturbações. Ele está falando aqui agora o aspecto da segurança. Se não for feito esse trabalho de isolamento, essas divisões magnéticas, todo esse esforço feito no sentido de assistir as entidades infelizes pode ser perturbado por alguém que vem ali, que quer tumultuar. Né? E alguém pode criar dificuldades e o tratamento não se realizar contento, ou não se realizar na forma, não ser assistido todas as entidades infelizes que foram trazidas para ser assistidas. Está dizendo isso. Todas as condições que estão expostas, de isolamento, de divisões magnéticas, são fundamentais, como também o magnetismo do ar, para que essas providências redundem em benefício às entidades infelizes que são trazidas, e o trabalho também dos médios possa, na verdade, surgir, possa render como esperado. Né? Continua ele explicando. Esse núcleo, ele está falando da casa de Dona Laura, né? Esse núcleo é pequenino. Lembramos que a residência da Dona Laura é um ambiente muito humilde, uma casa muito humilde da periferia, uma pessoa muito pobre costureira, que sustenta os 4 filhos do seu trabalho, passa muita dificuldade, nós vimos isso lá no começo. Né? Então, esse pequeno núcleo, diz ela, considerado do ponto de vista material, mas representa grande significação para nós está falando para a equipe espiritual, é o que você está dizendo. Lembremos também, a gente tem visto isso muito na literatura espírita, de que o ambiente material pode ser pequeno, mas o ambiente espiritual é completamente diferente. As narrativas das obras espirituais nos mostram que mesmo o ambiente sendo pequeno, aquele ambiente compartilhado no mundo espiritual é completamente diferente. É tanta verdade que a própria narrativa de 2 páginas atrás, André Luiz está dizendo que estão chegando dezenas e dezenas de entidades sofredoras, que se fosse material, jamais caberia dentro da casa de Dona Isabel, que é um casinho pequenininho. Né? E ele também falou que só trabalhador do nosso lar tem uma quantidade, uma infinidade de trabalhadores lá. Ele fala que a quantidade de atendimentos durante a noite é gigantesca, como se fosse um grande salão, uma casa imensa. Na verdade, ele é pequeno, como diz aqui muito bem. Mas tem grande significação, diz Aniceto, para eles, espíritos, por quê? Porque aquele ambiente fora trabalhado com muito carinho e amor, e são guardados com muito carinho, e tem as condições propícias pelo trabalho de Dona Isabel, que é a espiritualidade, para o trabalho em nome de Deus ser realizado. Por isso que ele está dizendo, esse núcleo é pequenino, considerado do ponto de vista material, mas representa grande significação para nós, outros, diz ele. Por isso que ele diz que é preciso vigiar, não esquecemos, ou seja, se esse trabalho é tão importante, nesse local botei observação entre parênteses, são realizadas múltiplas tarefas em nome de Deus, do Pai, esse ambiente precisa ser preservado a todo custo, sob pena dessas tarefas não se realizarem. Né? Então, tem grande significação, e nós sabemos que a espiritualidade amiga não improvisa, os trabalhos são realizados com muito cuidado e muito critério. Quanto mais as entidades espirituais são mais elevadas, mais esses cuidados são postos. Né? É preciso vigiar, ou seja, é preciso preservar esse ambiente, diz ele. Né? Muito bem. Enquanto as atividades de preparação, tudo que está dizendo aqui, ele está falando da preparação do trabalho que vai se realizar naquela noite. Tudo ele está se reportando que um trabalho desse não é feito de improviso.
É uma série de medidas que são tomadas para que o trabalho aconteça contento. Então, ele está mostrando aqui para passo os preparativos, como são importantes para que o trabalho... A gente chega na casa espírita, à noite, e tem a palestra, e a casa de passe, nem imagina quão grandioso é o trabalho da espiritualidade. Nós vamos ver aqui no livro seguinte, por exemplo, como é o trabalho da sala de passe, onde é a obsessão, etc. Nós vamos ver que a quantidade de tarefeiros do mundo espiritual é muitas vezes superior ao número de médiuns e doutrinadores que estão lá postos. O trabalho que é feito na outra dimensão é gigantesco. É isso que está nos colocando aqui. Muito bem. Enquanto as atividades de preparação espiritual seguiu intenso, o trabalho dos espíritos, Dona Isabel, que era dona da casa, e Joaninha, que é a filha mais velha dela, noutra ordem, sendo no campo material, ordem de serviço, chegava ao salão, dispondo arranjos diferentes. Ou seja, a equipe espiritual já estava há muito tempo desenvolvendo o trabalho de preparação na outra esfera, né? E Dona Isabel chega com a filhinha mais velha para preparar o ambiente, limpar, organizar, ver como os trabalhos do mundo espiritual é muito superior ao trabalho material. Ele quer explicar exatamente isso. Dona Isabel e Joaninha e tal, muito bem. Chegaram ao salão, dispondo arranjos diferentes. Usaram largamente a vassoura, limpando o ambiente, né? Revestiram a mesa com toalha muito alva e trouxeram pequenos recipientes de água pura para fluidificar, né? Nós vemos nas casas espíritas como isso é importante. Sabemos que a água fluidificada é colocado lá as energias curativas dos remédios para as criaturas. Esse processo nós conhecemos muito bem. Como as igrejas fazem a água benta, é o mesmo princípio, o mesmo processo, né? Há uma ordem de um dos superiores. Lembra que a casa de Dona Isabel tinha uma equipe bastante importante trabalhando lá, e tinha vários orientadores, né? Isidoro, que era o esposo dela, é quem dirige do mundo espiritual, ou seja, das entidades espirituais, quem dirige a casa, mas tem vários supervisores, etc, etc. Há uma ordem de um dos supervisores daquele tempo doméstico, espalharam-se os vigilantes em derredor da moradia singela. Lembra, volto a dizer, são dois tipos de segurança. A segurança externa, para evitar que aquele local seja invadido por entidades infelizes, e uma segurança interna, para que os sofredores que vão ser assistidos naquela noite tentem criar tumulto dentro do ambiente do trabalho. É importante compreender isso. Nos menores detalhes estava a nobre supervisão dos benfeitores, ou seja, nada ali estava fora do lugar, tudo estava posto, com todas as providências tomadas com muita antecedência, né? Em tudo, a ordem, o serviço e a simplicidade. Eu botei aqui que não há improviso nas ações do Espírito iluminado, não há. O improviso pressupõe as entidades sem elevação espiritual. Não é a gente que não se preocupa muito com as providências, a improvisação não são das entidades sublimes. A gente vê que quanto mais elevados os espíritos, mais ou menos são criteriosos. Tudo é feito com muito critério, com muito cuidado e com muita antecedência. Não há improviso, né? Como aqui a gente viu aqui. Todas as providências estavam tomadas antes que os trabalhos se iniciassem, né? Logo após alguns minutos, além das 18 horas, começaram a chegar os necessitados da esfera invisível ao homem comum. Então, está dizendo o seguinte, começaram depois das 18 horas, das 6 da tarde, como a gente chama aqui, a equipe de sofredores, que não chegavam isoladamente, eram trazidos pelos supervisores, que faziam a seleção, etc, etc, etc. Mas nós chegamos a necessidade da esfera invisível, os espíritos sofredores, né? Aí tem uma observação muito importante para nós, para entender, é muito significativa essa informação que eu vou dar agora. Se fosse concedido a criatura vulgar, nós, né? Uma vista de olhos, ainda que ligeira, sobre uma assembleia de espíritos encarnados, como aquela, né? Em perturbação e sofrimento, muito se lhes modificariam as atitudes da vida normal. Ele está querendo dizer com isso que nós não temos a menor ideia do nível de sofrimento dessas criaturas que são trazidas. Então, se nós pudéssemos contemplar, quando chegarmos na casa espírita, a equipe que estaria lá de sofredores que seriam assistidos, nós teríamos uma visão diferente. O que quer dizer a respeito da visão diferente, gente? Ele está dizendo o seguinte, olha, o que é encarnação, reencarnação, se não é uma nova oportunidade que Deus nos dá, de retornarmos, de nos matricular na escola da vida, e o que é, na verdade, a Terra, um grande educandário de almas, para reciclarmos,
para trabalhar-nos. Aproveitaríamos muito mais as oportunidades que Deus nos dá reencarnando. Ele está dizendo isso. Se nós dessemos uma olhada como é o sofrimento dessas criaturas, nós faríamos um esforço muito grande para aproveitar ao máximo as oportunidades das reencarnações, porque as reencarnações mal utilizadas, mal empregadas, causam seríssimas consequências. Ele quer dizer isso. É o que ele diz aqui, né? Diz ele, nessa afirmativa, devemos incluir, diz ele, igualmente, a maioria dos próprios espiritistas, nós, né? Está dizendo aqui, espiritistas, que frequentam as reuniões doutrinárias, diz ele, alheios ao esforço autoeducativo, ou seja, alheio ao esforço da reforma íntima, não temos uma compreensão, nós vamos à casa espírita, vimos na palestra, mas vamos lá, não nos esforçamos para fazer reformazinha, para nos melhorarmos como pessoa, está dizendo. Se qualquer uma das pessoas der uma olhada no contingente de espíritos sofredores, inclusive os espíritas que vão à casa espírita e ficam lá a ler a necessidade de autoeducação, guardando da espiritualidade uma vaga ideia na preocupação do atender o egoísmo habitual, ou seja, alguns, essa é a visão de nós, criaturas imperfeitas. Estando bem, o resto, essa é a visão, infelizmente, boa parte de cada um de nós tem essa preocupação. A gente vai à casa espírita e acha que está quite com a espiritualidade só porque vai à casa espírita, como se isso resolvesse o problema. O bom religioso é aquele que vai à sua casa espírita, evangélica, católica, não. O papel da religião não só é você frequentar o local, é a gente fazer uso dos recursos, dos ensinamentos que a religião nos traz e colocar isso em nossas vidas, para que ela possa nos transformar. A própria doutrina espírita nos fala isso. Não é religião que nos renova, nos transforma. Quando você chega ao mundo espiritual, nem quer saber que religião você teve, não teve a menor importância. Nenhuma, zero. O mais importante, a religião passa a ser importante se você levar em consideração as informações que as religiões trazem e se coloca em prática. Isso que é importante. Então, todos são caminhos para Deus. Quem nos diz isso, o próprio André Luiz nos fala isso. Na palestra de Telésforo, nesse próprio livro, ele fala-nos isso. Todos são caminhos para Deus, as religiões são boas. O importante é a gente aproveitar e ser um bom religioso. Não importa de qual religião você seja. Ou vive. Como é que não tem religião, mas que tenha práticas e vivências crísticas, ou seja, que nossas atitudes, nossos atos, nossos sentimentos e pensamentos sejam em conformidade com o ensinamento de Jesus. Porque Jesus não tinha religião, né? Ele trouxe, na verdade, o seu evangelho de amor, que é, na verdade, um grande código de moralidade humana para que seguimos atingisse um processo de renovação e transformação de cada um de nós, né? Mas se a gente agir em desconformidade com isso, aí esse é o grande problema. Muito bem. Quando ele dizendo o quadro de retificações de visagem, de transformações que precisamos fazer após a morte do corpo, é tão extenso, diz Aniceto, e variado, que não encontramos palavras para definir a imensa surpresa. Então, está nos dizendo isso, olha, as pessoas que ignoram tudo que o ensinamento de Jesus nos trouxe, quando desencarnar, vão sofrer, porque vão ver um ambiente tão complicado, tudo que foi posto aqui, vão aferir depois, vão ver as consequências dos nossos atos. Lembremos, Jesus dizia, nós colhemos o que plantamos, né? Se hoje estão passando graves problemas e dores e sofrimentos, reclamando, nada mais é do que a colheita do passado. E se quisermos ter uma boa colheita vindoura, precisa aprender agora a plantar a boa semente, preparar o bom terreno para poder colhermos algum fruto depois. Não dá para colher sem plantar. É isso que ele quer nos dizer. Muito bem. Aqueles rostos, diz André Luiz, esqueléticos, ele começa agora a traçar um perfil da turma que chegou para ser assistida, que não é fácil. Aqueles rostos esqueléticos causavam compaixão, diz André Luiz. Chegavam ao recinto aquelas entidades perturbadas que, em pequenos magotes, seguidos de orientadores fraternários. Eles não vinham só. Essas criaturas eram selecionadas, e nós vimos como tem naquela estrada, aquele pequeno trecho de estrada tem um responsável, nós vimos também que em cada rua tem um espírito encarregado das criaturas que vivem naqueles trechos. Essas criaturas são orientadas e são trazidas pelos orientadores, os selecionadores. Está dizendo que os orientadores são esses, né? Parecia o cadáver, dizendo ele, as criaturas, pareciam cadáveres erguidos no leito de morte. Alguns se locomoviam com grande dificuldade, diz ele. Tínhamos diante de nós, dos nossos olhos, uma autêntica reunião de coxos estrupiados, diz André Luiz, né? A expressão de Jesus, né? De coxos estrupiados, que Jesus falava tanto, né? Os sofredores, né? Segundo o símbolo evangélico, ou seja, os coxos estrupiados, as criaturas
profundamente em sofrimento, desequilibrado, né? Diz André Luiz, em maioria daquele grupo, esclareceu Aniceto, são irmãos abatidos e amargurados, que desejam a renovação sem saber como iniciar a tarefa. Vocês são todos orientados, mas pelo menos já têm em seu coração o desejo de renovar-se. Não sabem nem como, mas já é um bom começo. Enquanto a gente acha que está... Enquanto a gente continua achando que nós estamos certos, né, cometendo os erros, a renovação está distante. Na hora que a gente começar a compreender, que a identificar em nós os erros, aí o processo de mudança começa a acontecer. Mesmo se aquele contingente era amargurado, mas já desejava a renovação. Ou seja, o terreno do coração estava preparado para o plantio da boa semente. Esse que ele quer nos colocar, né? Diz ele, analisando, diz agora Aniceto, analisando aquele contingente sofredor. Aqui, diz Aniceto, poderemos observar apenas sofredores desta natureza. Que natureza? Amargurados, mas desejar de renovação. Diz ele, porque o santuário familiar de Isidoro, de Isabel, ou seja, a casinha de Dona Isabel, não está preparado para receber entidades deliberadamente perversas. Cada agrupamento tem seus fins. Ou seja, na casa de Dona Isabel, naquele santuário, naquele ponto de apoio das entidades espirituais de nosso lar, o contingente de grupos de sofrimento era esse, já espíritos amargurados e sofredores, mas já desejosos de mudança. Segundo ele, há ambientes que todos os filhos de Deus, ninguém deixa de ser assistido. Haverá locais onde as criaturas perversas são tratadas, mas não é, na casa de Dona Isabel não recebe esse tipo de entidades. Estamos explicando. Com efeito, diz André Luiz, os recém-chegados estampavam profunda angústia, diz ele, na expressão fisionômica. As senhoras em pranto eram numerosas, diz André Luiz. O quadro consternava, ou seja, deixava todos profundamente emocionados com o sofrimento daquelas criaturas, né? Algumas entidades mantinham as mãos no ventre, calcando regiões feridas, né? Não eram poucas as que traziam ataduras e faixas. Ou seja, aquele contingente parecia estar dentro daquela massa de Jesus e coxos estupiados, que eram criaturas que tiveram mortes violentas, mortes profundamente sofríveis, né? E continuavam ainda a trazer essas doenças muito claras. Porque normalmente nós sabemos que todos nós vamos morrer, e muito provavelmente de alguma doença. Mas a doença é causadora da morte. Quando se morre, nem sempre continua com o mesmo. Matou o corpo, mas se o espírito nem sempre traz essas mazelas que deram causa à morte. Nós vamos explicar aqui algumas questões atinentes que muitas pessoas são muito ligadas à doença, muitas pessoas são apegadas à doença, são verdadeiros, têm a doença como ídolo. Eu vou explicar isso. Esse é um problema grave de cada um de nós, né? Quero explicar agora essa questão. Muitos, disse-nos o mentor, ou seja, Aniceto, não concordam ainda, ou seja, não estão ainda admitindo com as realidades da morte do corpo, ou seja, desencarnaram, mas continuam inconformados, ainda sem entender bem essas questões todas, ou seja, não estão ainda preparados para a nova realidade, que desencarnaram e que a vida continua, e nós vamos nos renovar, nos transformar. Há estão muito contrariados. Veja, se nós verificarmos as criaturas que foram recebidas lá em Campo da Paz, no ponto do posto, uns sequer desencarnaram, sequer sabem que desencarnaram. Cada contingente de criaturas, o estágio de cada um deles, né? Nesses aqui, eles sabiam que estavam desencarnados, mas alguns ainda estavam revoltados, enfim, não tinham compreensão dessa história toda. Muito bem. E está sendo um perfil aqui da clientela, ou entre aspas, do grupo de entidades infelizes que iriam tratar naquela noite. E toda essa gente, diz André Luiz, de modo geral, está, que fala, e toda essa gente, ou seja, todo aquele grupo que estava ali na casa da Isabel, de modo geral, ou seja, a grande esmagadora maioria, está prisioneira da ideia da enfermidade. Ou seja, essas que desencarnaram por uma patologia, por um problema, por uma doença, mas já desencarnaram. Mas eles continuam ligados à doença, continuam preocupados, procuram ligados à doença, como se fosse essa doença como ídolos. Olha que coisa impressionante, gente. Não tem gente assim? Tem gente que toma mania de doença, se apega à doença, que olha a doença, só fala da doença, a doença toma conta do corpo. É isso que ele fala isso. Isso é um problema muito grave. Ele diz, olha,
existem pessoas, para você explicar, ainda não é certo, né? Existem pessoas, e vocês, como médico, lembremos que André Luiz e Vicente foram médicos da encarnação, né? Terão conhecido largamente, que cultivam, olha que informação interessante, que cultivam as moléstias como verdadeira volúpia, ou seja, volúpia significa prazer. Você diz, eu estou com a doença X, e só fala da doença de noite, de noite, de noite, mas por que essa doença me traz um problema, e só fala da doença, fala da doença. Ou seja, a pessoa tem a doença quase como um ídolo, um prazer de falar da doença. Isso faz com que a doença instale cada vez mais em você. Você praticamente convoca a doença, quem entende, gente? Deepak Chopra, um grande médico indiano, que tem livros maravilhosos, como Saúde Perfeita, como também tem Cura Quântica, ele fala que o nosso corpo, cada molécula tem como uma espécie de um cérebro, se comunica entre elas, não só o cérebro nosso que comanda. Então, na hora que a gente tem um sentimento de vontade de viver, vontade de vencer as doenças, e essas células se comunicam. Mas se você só pensa na doença, você está passando, o cérebro está passando para o organismo, para o seu processo, para o seu sistema imunológico, fragiliza. Você está convidando a doença a se instalar no seu corpo. É isso que ele está nos colocando. As pessoas que têm o desejo, a vontade de viver, de vencer doenças, ele fortalece o sistema imunológico para combater a doença. Mas se você tem a doença como um ídolo, você está convidando o corpo a deixar essa doença entrar em você. E ela tem todas as possibilidades. Mesmo desencarnado, segundo ele, algumas pessoas, quando não cultuar a doença, ou seja, mesmo desencarnado, continuam doente com a mesma doença. É impressionante. E às vezes passam muitos, é isso que estão dizendo, passam muitos anos. Por que, na verdade, eu sou fã demais da obra de André Luiz por essas questões? Por que ela já esse ponto de vista, gente? Que é muito de nós que temos esse mesmo problema, essa mesma patologia. Está chamando a atenção para nós, gente. A doença, nós devemos pensar na saúde, não na doença. Devemos lutar para ficarmos bons. E não está falando de doença o tempo todo. Que a gente só fala de doença, e atrás de doença. Só vive doente, né? Essa é uma realidade, infelizmente. Né? São as pessoas hipocondríacas, só vive falando de doença, vive doente. Que atrás doença, né? Sintonia, gente. Nossa vida tudo é sintonia. Se eu só falo em doença, atrai doença. Eu crio as condições para a doença instalar no nosso corpo. Que está dizendo isso. Aí, quando a diagnosticar, Aniceto, apaixonam-se pelos diagnósticos exatos. Só fala o diagnóstico que o médico deu, que essa doença é isso e aquilo, fala tudo, dia e noite da doença. Acompanham no corpo, com indefinível ardor, ou seja, todos os aspectos, eu estou sentindo isso deve ser da doença X e tal. A manifestação dos indícios mórbidos da doença, isso aí, você acompanha tudo e fica analisando, como se fosse fã da doença, é uma coisa é uma doença deixa de ser também um problema grave, psicológico, né? Estuda a teoria da doença, de que são portadores, como jamais analisam um dever justo no quadro das obrigações diárias. Isso é impressionante, né? E quando não dispõem das informações nos livros, estimam a longa atenção dos médicos, os minuciosos cuidados da enfermagem e as compridas dissertações sobre a enfermidade de que se constitui voluntários prisioneiros. Eles são prisioneiros, eles são ídolos da doença. Tem gente que é assim, só fala em doença. Aí, contra todas as condições que a doença instaura em nossos corações. E gente desencarna da doença e continua com a mesma ideia quando desencarna, e continua doente o espírito. É isso que está nos dizendo. É uma doença quase que psicológica, a doença se instaura, você não consegue se livrar da doença. É isso que você está dizendo, que é um problema grave, ele está dizendo, né? Sobrevindo à desencarnação, se você mesmo desencarna a doença, sobre a desencarnação, é muito difícil o acordo entre elas e a verdade, entre essas pessoas que assim pensam que são ídolos da doença, né? Porquanto prosseguem mantendo a ideia dominante, ou seja, a mesma história de ter a ideia da doença como ídolo, continua doente, né? Às vezes, diz ele, ao fundo, são boas almas, não são más pessoas. Tem esse problema dele, né? Dedicadas aos parentes do sangue e aproveitáveis na esfera restrita do entendimento, a que se recolhe. Mas, no entanto, carregada de viciação mental. Isso é uma viciação mental, né? Nossa mente sã, corpo sã, tem aquela história? Mente doente,
corpo doente. Medição do sangue. A pessoa só fala em doença, vai adoecer. Medição do corpo sangue está acostumado a ver essa expressão, né? Mente doente atrai doença. Quer dizer, carregada de viciação mental. Por muitos séculos consecutivos. Eu botei aqui a pessoa tem acima do coitadinho. Ah, eu sou um coitadinho, só vivo doente. Lembremos, né, André Luiz, no livro Nosso Lar, ele também era assim, lembra? Ele desencarnou e o mesmo problema da doença, só falava dele, era um coitadinho, reclamava para Aniceto, reclamava para Lísias, reclamava para a mãe, e foi chamado a atenção várias vezes por Aniceto, por Lísias, pela mãe, que devia pensar no ficar bom e não pensar na doença. Então, as pessoas são assim, né? Hipocondríaco, só fala de doença, só vive doente. É isso que está colocando, né? Mesmo desencarnado, você continua escravo de doença. Quando eu dizendo aqui, então, individualmente, e num gesto diferente, diz ele, nosso instrutor considerou, demoramos-nos todos a escapar da velha concha do individualismo. Ou seja, a gente precisa entender que, no dia André Luiz, nós não somos criaturas isoladas no mundo. Nós não somos criaturas isoladas no mundo, não, gente. Nós somos filho de Deus. Nós fazemos parte de uma família universal. Deus assiste a todos os seus filhos com tanto amor, mas nós nos achamos a pessoa mais infeliz do mundo. Nós achamos, eu tenho um problema de saúde, eu sou o mais infeliz do mundo. Só eu tenho um problema. Né? É como se, na verdade, os problemas do mundo se abatessem só sobre nós. E Jesus não dizia isso, nós enxergamos o argueiro no olho do adversário, nós enxergamos a trave que está no nosso. Nós somos defeito dos outros, né? É como a gente acha que o mundo inteiro, só a gente tem problema, só a gente tem dor, só a gente tem problemas, dificuldade. Não, gente. A dificuldade faz parte do nosso processo de renovação e transformação. Não tem como a gente avançar, evoluir, sem passar pelas dificuldades. Faz parte do processo de renovação de cada um de nós, de ajustamento. Não tem como a gente fazer um omelete sem quebrar o ovo, como diz no popular, não é assim? As dores fazem parte do processo. Não tem como a gente aprender a levantar sem cair, faz parte. As dores fazem parte do processo, né? Muito bem. Não queremos renunciar ao gosto antigo, não queremos renunciar ao gosto antigo, diz ele. Sim, aí quando nós aqui. A visão da universalidade custa preço alto, e nem sempre estamos dispostos a pagá-la. Ou seja, nós vemos uma universalidade no mundo que essas questões, as dores, as alegrias, sofrimentos, etc., faz parte desse processo. Não queremos renunciar ao gosto antigo, fugimos aos sacrifícios louváveis de renovação. Está falando do gosto antigo, a mesma ideia de ser apegado a doenças, não busca se renovar. Renovar é complicado mesmo, gente, não é fácil mudar, é complicado, né? Nossa, nessa circunstância, diz Aniceto, o mundo que prevalece para a alma desencarnada por longo tempo é o reino pessoal de nossas criações inferiores. Ou seja, mudar é difícil, gente. Não é fácil mudar. É um processo complicado, difícil, né? É uma tarefa difícil. Falar é fácil, mas mudar nós sabemos que é complicado. Mas só a gente pode fazer, não é? Só a gente pode fazer. Só a gente pode mudar o nosso destino. Deus ajuda, deseja que sejamos felizes, mas não nos obriga a isso. Deus não nos impõe nada, nos dá as condições para dar nossos amigos espirituais, que são nossos conselheiros, nossos tutores, toda assistência dos amigos espirituais para nos ajudar, nos dá as condições, mas espera que a gente renove, desperte, transforme-se. E essa obra maravilhosa é um desses caminhos, é um desses remédios, é um desses chamados, né, para a renovação de cada um de nós. Muito bem. Concluindo aqui esse capítulo 43, nem sei como é que está a hora aqui, a gente tem uma compreensão. Vou ver aqui como está. 8 horas, eita, já está bem avançado. Vamos lá. Ora, desse modo, quem cultivou a enfermidade com a adoração, diz Aniceto, submeteu ao império, ou seja, você vira refém da doença, isso quer dizer isso, né? É lógico que devemos, quando encarnado, diz ele, prestar toda assistência ao corpo físico, claro, tentar nos melhorar, que funciona para nós como vaso sagrado. Se não cultivarmos pelo corpo, vamos desencarnar no tempo. Mas remediar, se dar remédio à saúde é uma coisa, se buscar melhoria. E viciar a mente são duas atitudes essencialmente antagônicas em si. Ou seja, eu botei aqui a observação. Devemos pensar em desejar a saúde e não a doença, né? A força do pensamento é muito importante, gente. A gente tem que pensar, ter esse sentimento de positividade, de melhorar, de renovação. A palestra era magnificamente educativa, diz André Luiz, entretanto, o número crescente de identidades necessitadas chamava a cooperação, ou seja, a turma tinha chegado e o trabalho já ia ser feito. Muitos choravam baixinho, diz André Luiz, outros gemiam em voz alta,
Depois de longa pausa, Aniceto advertiu: vamos ao serviço, convocando, né, para nós, para eles espíritos, cooperadores espirituais, os trabalhos já começaram. Aí, interessante, por que começaram? Porque a prece e o esforço dos companheiros encarnados representaram o termo, ou seja, o início desta reunião de assistência iluminativa em Jesus Cristo. O que quer dizer o seguinte: quando o trabalho se inicia com a prece prepara o ambiente, a partir daquele momento, as condições estão postas para que o trabalho aconteça. Aí eu vou ter que observação minha. Lembremos que o que está se reportando é o trabalho que se realiza na residência convertida em casa espírita, por enquanto enfocando o trabalho da dimensão espiritual, ou seja, por enquanto ele vai falar do trabalho realizado aos encarnados. Ele está enfocando nesses capítulos aqui só o trabalho que vai ser realizado aos desencarnados, só para a gente ter uma compreensão. Feito isso, vamos ao capítulo 44. Vê quanta informação. Passamos 1 hora só para tratar do capítulo 43 e falaria muito mais se o tempo desse. Assistência, ele vai começar aqui, lembremos. André Luiz e Vicente foram à Terra em missão de aprendizado, de assistência. Mas até então ele só ouviu, prestou atenção. Ele não entrou em ação ainda. Agora ele vai entrar em ação. É importante. É a primeira aula prática que ele e Vicente vão ter que enfrentar, como assistentes, como mensageiros de Deus. Olha só o que ele diz. A paisagem de sofrimento desdobrava aos nossos olhos. Lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Lembra lá de nosso lar? Que trabalhou lá, de tanto sofrimento lá na... Ele fez uma similitude, porque o nível de criaturas de sofrimento, como lá nas câmaras de retificação, eram as pessoas numa situação muito difícil de sofrimento. Ele trabalhava na companhia de Tobias, que era o chefe das câmaras de retificações, de Narcisa. Ele lembrou daquela paisagem de dor e sofrimento, né? Entendeu-se Aniceto e Isidoro, lembra que Isidoro é o esposo desencarnado de Dona Isabel, que quem dirige espiritualmente a casa, né? Entendeu-se Aniceto e Isidoro e falou resoluto: mãos à obra, diz Aniceto, distribuamos alguns passes de reconforto daquelas criaturas infelizes, né? Mas, objetei, Ana Luiz, estaria preparado para um trabalho dessa natureza? Olha, a pergunta dele é interessante. Porque até então, Ana Luiz tinha recebido muita informação, muita orientação, ele não se sentia, ele ficava indagando, escuta, eu estou preparado para começar o trabalho prático? Essa é a pergunta que está nos colocando. Olha a resposta de Aniceto, como é interessante, como é importante. Por que não, diz Aniceto, indagou o instrutor em voz firme. Olha dizer, olha que informação bacana. Toda a competência e especialização do mundo, toda a competência do mundo, no setor de serviço, diz ele, constitui o desenvolvimento da boa vontade. Ou seja, sempre que alguém desenvolve uma tarefa com o propósito de fazer o bem, sempre haverá desdobramento positivo. Ou seja, quando alguém... E aí as senhoras devem lembrar, e os senhores, Dona Celeste certamente deve ter ouvido falar, das benzedeiras. Eu nasci no interior e vi muito isso. Pessoas analfabetas, pessoas sem noção, sem instrução, mas com o coração cheio de vontade de servir. E eu chegava lá e via aquelas senhoras com a fé, com aquele raminho de árvore na mão, de plantinha na mão. Já fazia a prece com uma boa vontade. Quando terminava aquele raminho, estava murcho. E as pessoas se curavam. É isso que está falando. Porque tem a boa vontade, o desejo de ser, de ajudar, de servir. E quando você tem um desejo de servir, a espiritualidade encontra as condições para operar através dela. O trabalho que nós fazemos no passe, por exemplo, é aí. Você é o instrumento. A espiritualidade utiliza você. Deixa de ter a boa vontade, o desejo de servir. É isso que ele está dizendo. Então, a resposta é certa. Toda a competência especial do mundo nos setores de serviço constitui o desenvolvimento da boa vontade. Você é um instrumento, você cria as condições para a espiritualidade operar através de você. É isso que ele está dizendo. Basta o sincero propósito, dizendo certo, de cooperação, e a noção de responsabilidade que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Eu vou ter que observação. Nós somos os instrumentos. A espiritualidade amiga que vai operar através de nós. E Kardec nos fala, no passe, nós somos o instrumento, e às vezes a gente doa magnetismo nosso, também dá espiritualidade. Você é só um instrumento, como aquelas senhoras, as benzedeiras, são instrumento, do mesmo jeito, né? Muito bem. Semelhança afirmativa estimulou-me o coração, diz André Luiz. Ele recordou a amiga Narcisa lá das edificações, aquele espírito grandioso, maravilhoso, que foi uma mãe para André Luiz, lá na iniciação dele, no trabalho dele, né? Recordei Narcisa.
a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneiro do sacrifício. Ela, Narcisa, foi posta naquele trabalho das câmaras de edificações, a pedido da ministra veneranda, como um trabalho sacrificial dela, importante para a preparação espiritual para reencarnar. Se não me engano, ela estava lá há 7 anos e tinha uma dedicação gigantesca àqueles irmãos sofredores. E ele aprendeu muito com ela, e estava lembrando agora, nesse momento, de entrar em operação, em trabalho, pela primeira vez prático, e lembrou a inspiração que Narcisa trazia ao coração dele. Pareceu-me, diz ele, ainda ouvi a voz fraternal e carinhosa de Narcisa, né? André, meu amigo, nunca te negues, quando possível, a auxiliar os que sofrem. Quando alguém buscar você em busca de ajuda, se puder, ajude. Traduzindo, é isso que ele quer dizer. Aí ela começa a explicar aqui o perfil dos sofredores. Olha, ao pé dos enfermos e dos doentes, não ouvir, você não esqueça, que é uma palavra em espanhol, não esqueça que o melhor remédio aos doentes, os enfermos, é a renovação da esperança. Se alguém está doente, você tem que, com amor e com carinho, plantar a esperança naquelas pessoas. Se as pessoas estão desesperançadas, vão ficar boas ou não vão ficar boas? Não é? É importante plantar a esperança nos que estão sofrendo. Ah, minha amiga, estão sofrendo, está doente, mas vamos ter fé em Deus, vamos ter coragem, etc., que vamos renovar, porque a fé é muito importante para o processo de renovação de cada um de nós. Ajuda o nosso organismo espiritual. Lembramos que a doença do corpo nada mais são e que a replicação da doença é da alma, gente. Essa é a grande verdade. Na hora que a gente tem a boa vontade, alimenta o nosso espírito, nós estamos fortalecendo nosso sistema imunológico a lutar contra a doença. Mas se você está cabeça baixa, se você está sem esperança, se você está... Aí fica mais difícil, fica muito mais complicado, né? Dizia ainda a nossa amiga Narcisa André Luiz, se encontrares os falidos, ou seja, aqueles que faliram em suas missões, e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Meu amigo, você realmente passou por uma dificuldade, sofreu, foi derrotado, etc. Mas lembre do futuro. Aprendamos com o sofrimento, com a dor, com a dificuldade. A dor ensina a gemer, mas vamos pensar no futuro. Tiramos as lições daqui, mas vamos... Ou seja, o futuro, a esperança é algo muito importante. Então, as lições de Narciso se aplicam a cada um de nós, né? Continua ela dizendo para André Luiz, se fores procurado por algum dia pelos espíritos desviados ou criminosos, que desviaram no mal, cometeram graves erros, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. O que é que ela quer dizer com isso, gente? Jesus fazia isso como ninguém, né, gente? Ao invés de se chegar para um sermão, uma criatura que cometeu um erro grave, Jesus buscava o lado luz da pessoa. Todos nós temos um fragmento de luz quando somos filhos de Deus, não temos? E Jesus buscava aquelas criaturas que têm uma fagulha de luz, tentava alimentar aquela chama de luz dentro daquelas pessoas. Lembremos o episódio famoso da mulher adúltera. Todos nós conhecemos essa passagem evangélica, onde uma pobre mulher que adulterou naquela época, sob a luz da lei mosaica, as mulheres que adulteravam eram apedrejadas em praça pública, chamavam de lapidação, né? E aquele contingente de criaturas perseguindo a própria mulher, apedrejá-la em praça pública. E Jesus estava lá, e um dos fariseus, para tentar Jesus, perguntou qual era o julgamento de Jesus dentro daquilo, porque pela lei mosaica tinha que apedrejar. Jesus, mais do que ninguém, conhecia o coração das pessoas e disse a frase que desmontou todo mundo: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus não disse que a lei estava errada, coisa nenhuma, apenas disse isso: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus tocou no ponto fraco, porque aquelas criaturas que estavam julgando aquela pobre mulher eram todos muito pecadores. E os evangélicos começou a soltar a pedra dos mais velhos, mais cheios de pecados, etc. No final ficou só Jesus e a mulher adúltera. O que Jesus disse à mulher? Foi ver um sermão? Não. Mulher, cadê aqueles que lhe acusavam? Disse Jesus: eu também não a condeno. Vai, não peques mais. Essa é a grande questão. Jesus buscava o lado luz das pessoas, buscavam trazer aquelas criaturas desesperançadas. A iluminação, aquela criatura que errou. Jesus não disse que ela estava certa, não, pelo contrário. Mas buscou estimulá-la a praticar o bem. Essa que é a grande questão. Né? Então, a visão, todas as orientações que Narcisa passou para André Luiz estão agora importantes demais na aplicação dele, que vai começar o trabalho de assistência. A primeira aula prática, ele lembrou dessas informações que ela nos trouxe. Quando ela dizendo,
Continua, então, dizendo, Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Quando se tem o coração voltado para o bem, como aquelas benzedeiras que falei há pouco tempo, ou qualquer um que deseja fazer o bem, Deus opera maravilhas, né? Porque Deus utiliza o instrumento que somos nós, o instrumento, deixa os instrumentos terem condições para que o bem seja posto. Você é só o instrumento. Antes de fazermos o bem a alguém, nós somos maior beneficiados disso. Porque quando a gente faz o bem a alguém, quando aplica um passe em alguém, o passe passa por nós. Nós somos maior beneficiados dessa história. O bem passa por nós e chega até alguém. Então, isso aqui é importante. Todo o bem que a gente faz a outrem, nós somos maior beneficiados disso. Além de ficar anotado lá no nosso prontuário, né? Todo o bem que a gente faz. Nada nos retirará isso, né? Sem mais hesitação, disse ele, dispõe ao serviço. Aí eu botei que a fé sem obra é morta, porque é fato. Você pode ter até a fé, mas se você não tem o desejo de fazer, você coloca como instrumento, essa fé não renderá nenhum fruto, né? É importante que a gente tenha a fé e tenha o desejo de desenvolver o trabalho em nome de Deus. Muito bem. A Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando. Aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas, ou seja, desde que, na verdade, a gente se dispõe a fazer o trabalho, haverá possibilidades imensas de ser beneficiado muita gente. Os mais apagados, diz ele, Aniceto, os mais apagados trabalhadores no bem, tudo que a Aniceto está dizendo a ele, estimula o trabalho que ele iria iniciar, mas serve a cada um de nós, é óbvio, né? Os mais apagados trabalhadores no bem, rejubilem-se, diz Aniceto, pela exemplificação das lutas comuns e edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Se você se coloca a serviço, por mais humilde que seja, a espiritualidade atua, assim estavam dizendo. Se lembremos da magnífica prece de Ismalha, nós vimos lá, desde o espírito mais iluminado que tinha, que era Ismalha, até o mais apagado trabalhador lá de Campos da Paz, todos contribuíram com aqueles sofredores, estavam ali, as múmias, se lembram do episódio, estão lembrados. Cada um doava, cada um doava as energias provenientes da prece, cada um doava em conformidade com o que tinham, mas todos doavam. Então, quando se coloca à disposição para o trabalho a serviço de Deus, como instrumento, todos nós podemos contribuir. Está dizendo isso. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios, diz André Luiz, reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos. Você lembra que ele fora na Terra médico, mas na hora ele nem pensou nisso, científicos. Não me reportava tão somente a técnica da medicina oficial a quem me filiaram no mundo, mas recordava aquela Narcisa, a irmã, observação minha, a irmã dos humildes e simples, das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com as medicações. Ela se colocava como instrumento para o trabalho realizado. Então, o exemplo que ele estava buscando ali não era da medicina da terra, diz ele. Não, não era. Ele estava ali e ele se mirava no exemplo magnífico de Narcisa, que se colocava como irmã daquelas criaturas profundamente sofredoras, diz ela que ele conseguia, e muito, minorar as dores daquelas criaturas, muito mais com o amor que ela dedicava àquelas criaturas do que com a própria medicação. Porque ela se colocava como instrumento, instrumento para que os emissários de Deus atuassem através dela, e muitos se beneficiavam disso. E ele, naquela hora que ia começar o trabalho, estava lembrando dessas orientações de Narcisa, e aí nós vamos ver agora a aplicação disto, quando ele começar a assistir a primeira criatura sofredora. Muito bem. Aproximei-se de uma senhora profundamente abatida. Ele, volto a dizer, o primeiro trabalho prático ele ia começar agora. Ele lembrou de todas essas informações com o propósito também de nos informar. Foi importante para ele, mas para nós também servem essas informações. Muito bem. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar, Narcisa, né? Entendendo que não deveria socorrer utilizando-se apenas da firmeza e energia, mas também a ternura e a compaixão, que era a técnica utilizada por nossa amiga Narcisa, né? E nós sabemos que o amor é o alimento das almas, o método terapêutico do amor é extraordinário, que era utilizado por Jesus, era utilizado por Bezerra, era utilizado por Chico. Todos nós lembramos a metodologia de Chico, todos chegavam, Jesus
Chico, com aquele carinho, aquele amor tão grande, acolhia, todo mundo se sentia acolhido, assistido, se sentia protegido, se sentia amado. Então, essa é que é a metodologia, né? O amor como alimento das almas, então, no capítulo 18 do livro Nosso Lar, que mostra isso. Nós precisamos fortalecer o nosso espírito. E quando você chega mesmo abatido, você é acolhido, você é recebido com carinho, você é envolto numa teia de amor, que facilita muito, mesmo o tratamento ser doloroso e difícil, mas o acolhimento, a técnica do acolhimento é muito importante. Muito bem. Diz, então, embora dessas informações todas, comecei a atender a senhora. Minha irmã, disse ele, procurando captar-lhe a confiança, usando a técnica de Narcisa, está claro, né? Vamos ao passe reconfortador. Lembra, a senhora chegou lá em sofrimento. Ele foi atender o primeiro cliente dele, né? Senhora sofrida. Aí a senhora, ai, respondeu a interpelada. Nada vejo. Ah, o tracoma. Infeliz sou eu. E me falam em morte e em vida diferentes. Como recuperar a vista? Quero ver. Ou seja, a própria senhora estava ali desconsolada, né? Com sofrimento. Ela fora vítima de tracoma. Tracoma é uma doença contagiosa, que é uma das maiores fontes que as pessoas perdem a vista, ficam cegas, é uma doença contagiosa grave. E ela fora vítima de tracoma, desencarnou, mas continuou cega no mundo espiritual. Não é lógico isso. Ela era fã da doença e continuava ligada a isso, aquele que o Aniceto falou lá atrás. Olha a estratégia que ele usou aqui para essa senhora, tentando enaltecer a fé. Ela estava meia desprovida da fé e reclamando, a história da síndrome do coitadinho, né? E ele, usando a técnica do Narciso, começou agora a sorrir a senhora. Calma, respondi, encorajado. Não confia no poder de Jesus, disse ele. Lembremos que Jesus, quando procurava alguém que buscava cura, Jesus perguntava, você tem fé que eu posso curar? Diante quando a pessoa dizia que tinha fé, Jesus o curava, disse, a tua fé te curou. Ou seja, Jesus só podia curar aqueles que tinham fé de que Jesus podia curar. É aquela história do magnetismo aliado à fé. Essa operação que acontece, só é possível com isso. E aí André Luiz buscou exatamente isso. A senhora reclamando, mas você não confia no poder de Jesus? Disse ele, usando essa técnica. Continuou dizendo, ele, seu Jesus, continua curando cegos, dizendo a senhora que ele ia fazer o tratamento. Iluminando-nos o caminho, guiando-nos os nossos passos. Porque o poder da fé é muito importante, né, para curar as pessoas. Então, ele tentou enaltecer naquela senhora a fé, criar as condições para que o magnetismo dele pudesse atuar naquela senhora. A fé era importante, tentou estabelecer isso. Se lhe ame, né? Somente mais tarde lembrei, diz ele, comentando depois a história, né? Naquele instante, olvidara-se, esqueceu a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno, vendo apenas na minha frente uma irmã sofredora e necessitada. O que ele está dizendo, gente? Porque lembra que lá atrás ele tinha uma mania, quando chegava um gay sofredor, queria saber porque aquela pessoa sofria, tinha curiosidade de saber por que aquela criatura chegou àquele drama. Quando ele atingiu um patamar de compreensão, de sabedoria, não era importante analisar isso. Ele tinha que socorrer a criatura. A preocupação dele era essa. Ele não estava preocupado nas informações científicas. Não, ele queria só assistir. Nós sabemos, eu botei aqui em parênteses a piedade, porque é isso. Como é que, na verdade, a caridade acontece, gente? A caridade, só é possível realizar a caridade com amor. E o primeiro patamar para chegar à caridade é a piedade. Se você vê alguém que está passando por um grave problema, uma dor, um sofrimento, uma carência, que a natureza for, a primeira coisa que tem que acontecer é você se apiedar da dor daquela pessoa. Se você se apiedar, com a caridade não acontece. Só é possível existir a caridade se tiver amor. Então, o primeiro ponto é a piedade. O segundo, você move o seu espírito, você te minorar, atenuar ou cessar aquele problema. Isso é a caridade. Você partir para a ajuda. Mas a piedade é fundamental. O primeiro ponto que moveu foi a piedade da dor daquela criatura. Muito bem, ele disse, e à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, olha a prática da caridade, o que é a caridade? É o amor em movimento, gente, é isso. E o primeiro patamar é a piedade. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente, diz ele, começou a iluminar e a aquecer minha fronte, ou seja, a interferência de Deus, das entidades divinas. Ele, naquele momento, criou as condições para... Ele era o instrumento. Como o instrumento dele estava afinado, em consonância com a espiritualidade superior, naquela hora a espiritualidade começou a atuar. Ele começou a sentir isso, a iluminar e aquecer minha fronte.
lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da mulher. O passe de alívio, o passe dos olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra, decorrendo do tracoma, lhe pesava a fronte, porque ela era cega, né? O espírito. Pronunciando palavras de animação, com o propósito de animar nela a fé, o desejo de ficar boa, etc., né? Os quais ligava a melhor essência das minhas intenções. E ele, instrumento, estimulando-a a que ela ajudasse a ele com a aplicação do magnetismo e com a fé dela, né? Concentrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio na zona perturbada. Dentro de alguns instantes, disse ele. A desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo, exclamou, entre o assombro e a alegria. Grande Deus, disse ela. E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia-me a palavra comovidamente. A senhora ficou tão feliz, porque há muito tempo que ela é cega desencarnada. Desencarnada quando cega, né? De repente ela ficou, eu imagino como deve ter sido a sensação magnífica. Você cego, começar a ver, não é fácil. Quem sois vós, diz a senhora, emissário do bem? Quem sois vós? Dominava-me profunda emoção, que eu não conseguia sofrer. Gente, vocês imaginam, André Luiz, na primeira aula prática, algo aconteça assim, e algo se cura, a surpresa que vem. Qual é a surpresa? Você está ali se colocando como instrumento, mas começa a ver, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Foi eu que fiz isso? Ele começa a ver, o que há de mim nessa história dessa cura? Você começa, é um fator, alegria misturado com surpresa, não é fácil, né? Olha as sensações dele. Confundia minha bondade do eterno. Ou seja, será que foi eu ou foi só Deus? Ou seja, quem era eu para curar alguém, diz André Luiz, mas a alegria daquela entidade, a que foi beneficiada, libertada das trevas, afirmava a ocorrência. Ela se curou, na qual eu não queria acreditar. Ou seja, ele pensou se tinha algum mérito naquilo, na cabeça de André Luiz. É uma sensação, imagine se ele estivesse no lugar dele, né? Agora, olha a lição que Aniceto vai dar para ele, essa história, o deslumbramento que ele ficou na hora. Foi eu que fiz isso? Não foi? Olha a lição e o puxão de orelha que Aniceto vai dar. À luz daquela dádiva, daquele fato, daquela cura, como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou minhas faces, sem que eu pudesse retê-lo, o choro, né? Nos recônditos mananciais do coração. A emoção foi imensa, mas na hora, como ser imperfeito que ele era, mas, puxa, como é que eu fui fazer isso? E aí, para evitar que o orgulho chegasse perto, ele achar que ele tinha sido o causador disso, Aniceto chamou a observação. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, de felicidade, de alegria, de rogando a Deus, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. Esse pensamento, né? Como é que eu pude fazer isso, né? Imagina. O acontecimento surpreendia-me. Vem um sentimento de utilidade, de alegria de servir, mas também pode aflorar. Puxa, eu consegui curar alguém. Aí que a chamada de atenção da Aniceto foi importante. Desejava socorrer o doente próximo. Ele fez isso. Lembra que a Aniceto deu 6 doentes para ele cuidar. Cuidou do primeiro e ficou preso, dentro dessa história toda, né? Dentro desse socorreu o próximo, e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo, ele ainda naquela sensação imensa de que ter curado. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Olha a chamada, puxão de orelha. Em ocasiões como esta, a vaidade, eu consegui curar, costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Ele está dizendo isso, se vocês lembram, e devem lembrar demais, daquela palestra maravilhosa de Telésforo lá atrás, que quantos médios e doutrinadores faliram por essas questões? A vaidade, se achava que era o dono de tudo, que começava a fazer coisas extraordinárias, faliram. É isso que ele chama a atenção. Aquelas informações, depois da palestra de Telésforo, e ouvindo aqueles escritores que faliram, não é à toa, não. Vai estar sendo útil a ele imensamente agora na parte prática do trabalho. Aqui não foi à toa, fazia parte da didática do aprendizado do curso de mensageiros, né? Muito bem, continua dizendo. Aniceto dizendo: não esqueça, no ouvides,
Que todo bem procede dele. Quem? De Deus, né? Todo bem procede dele. Que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos na tarefa do amor. Claro que existia mérito de André Luiz, porque o instrumento estava preparado, é óbvio. Mas o mérito não era dele. O mérito foi ele estar preparado, porque não é todo mundo que pode fazer um trabalho assim. O mérito ele está preparado para o trabalho. Mas a bênção vem de cima. Ele é só o instrumento. Né? É isso que ele quer nos dizer. É isso que Aniceto quis dizer para ele. O servo fiel, diz Aniceto, o servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece elevado na contemplação deles, ou seja, dos resultados, como está acontecendo naquele momento. Mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Ou seja, cumpriu, curou aquela senhora, ele serviu com amor, foi instrumento, serviu, passa o próximo. Com essa chamada, com esse puxão de orelha, ele vai mudar o pensamento e vai ser importante a resposta. Porque a senhora perguntou, mas escuta, quem é você? Quem sois você, Gado de Deus? Eu sou André Luiz, tarará, papapá. Olha a chamada dele, de Aniceto, como foi importante para ele. Aquelas palavras. Não poderia ser mais significativo, puxão de orelha. O generoso mentor voltou ao serviço. A que se entregava, ele falou só no ouvido de André Luiz, né? Junto aos outros irmãos, e valendo-me do amoroso aviso, entre aspas, do puxão de orelha, dirigi-me a reconhecida senhora, a ficou da cegueira, acentuando, minha amiga, agradeça a Jesus e não a mim. Puxão de orelha só ter feito, né? Que é só apenas um obscuro servidor. Ele é apenas um instrumento. É isso que eu quero colocar. Quanto ao mais, disse André Luiz, a senhora, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Olha a importância dessa observação. Não se preocupe com o aspecto exterior do fato, da cura em si, diz ele. Diz para a senhora, volte o poder visual que ela atingiu para dentro de si próprio, seu próprio coração, para que possa consagrar o Senhor da vida a Deus os sublimes dons da visão. Ou seja, agradeça a Deus sobre isso. Porque é importante entender isso, gente. Porque muita pessoa sabe pedir, mas não sabe agradecer. Né? Só vive pedindo, mas não sabe agradecer quando a dádiva vem. Porque diz assim, olha, agradeça a Deus e renove-se, transforme-se. Possa também ser um instrumento para que a bênção de Deus opere através da senhora. É isso que ele colocou para a senhora. Né? Notei que, ao ouvinte, a senhora se surpreendia com as minhas palavras, que não eram normais. Normalmente as pessoas se exaltavam. Não, eu sou o André Luiz. Ela surpreendeu com a resposta dele, né? Que ele pareciam talvez inoportunas e transcendentes, diferentes do menino, né? Mas novamente firme a compreensão do dever, do puxão de orelha dando certo, acerquei-me do enfermo próximo. Você vai atender o próximo, né? Tratava-se do infeliz irmão que falecera na Gamboa, um bairro do Rio de Janeiro, vitimado por câncer. Toda a região facial apresentava-se em horrível aspecto. Apliquei os passes de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerar melhor. Ou seja, o conforto, ele ficou confortado e encontrou conforto na aplicação dos passes e das palavras de André Luiz. Prometi interesse amigo a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida íntima, ou seja, a fé, renovasse o seu espírito ao doente, né? Para colher semelhante benefício, oportunamente. Veja, olha que interessante. Ele atendeu esse senhor, que tinha de câncer em Gamboa, aplicou o passe de conforto, prometeu a ele intercessão para internar numa casa de tratamento e disse que ele se renovasse para poder ter direito a esse benefício. Ou seja, a recomendação de nossa amiga, lá, Narcisa, esperança, planta esperança. O senhor, para poder ter esse benefício, para se renovar para o tratamento, precisa renovar-se, mudar a sua mentalidade, renovar-se, transformar-se. Ou seja, a esperança, que é importante, né? Em seguida, você está cumprindo rigorosamente o que a Narcisa explicou para ele, ensinou para ele. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, outro bairro do Rio de Janeiro, e uma senhora que desencarnara em Piedade, outro bairro do Rio de Janeiro, em consequência de um tumor maligno, e um rapaz de Olaria, em outro bairro do Rio de Janeiro, que se desprendera no choque operatório, ou seja, desencarnou
no choque, no ossado, na mesma cirurgia. Ou seja, todas as mortes traumáticas eu botei aqui no Rio de Janeiro. Por que no Rio de Janeiro, gente? Lembremos que o nosso lar fica em cima da cidade. Eu fiquei do Rio de Janeiro e Campos dos Goytacazes. Então, em princípio, aquele contingente de pessoas que desencarnaram naquela região, no Rio de Janeiro, estão por ali, os espíritos sofredores, né? Então, a massa de criaturas sofredoras que permaneciam, normalmente as pessoas apegadas à matéria, às pessoas, etc., permanecem próximo ao local que desencarnam. Por isso, o contingente de espíritos atendido por André Luiz, todos eram do Rio de Janeiro. Ele quis mostrar isso, que também é importante. Nós vamos tratar isso na próxima obra, e ele já antecipa alguns conceitos importantes. Muito bem. Nenhum desses quatro, o último, diz ele, contudo, manifestaram qualquer alívio. Ou seja, a primeira foi curada, o segundo foi reconfortado, etc. Esses quatro, não. Persistiram as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos e de sofrimento. Terminada a tarefa, você ia atender os 6, a senhora, o senhor, mas esses 4, eram os 6, né? Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor Ia Vicente, que é outro colega médico, que me esperavam a um canto da sala. Aí eu botei aqui, final da primeira aula prática como assistentes. Até então, eles só observavam. Primeira aula prática foi essa. E aí Aniceto vai dar instruções importantes, porque uns melhoram, outros não melhoram, uns se curam, etc. Aí as explicações. Diz ele, Aniceto, as assistências, as atividades de assistência que eles fizeram, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme você vai daqui. Ou seja, esse é o normal como se faz. Diz ele, alguns se sentem curados, outros causam melhores, a primeira se curou, a segunda melhores, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. Por quê? Diz ele. O que nos deve interessar, todavia, diz ele, é a semeadura do bem. Ou seja, o que cabe a alguém que está assistindo é tentar fazer o bem. Aí eu tenho aqui uma observação em parênteses. O grão só germina no solo preparado. Aquela criatura que ainda não está preparado para a germinação da boa semente do bem, esse continua ainda sem... Lembra-se que muitas pessoas encontraram Jesus. Não foi? Quando Jesus esteve aqui há 2000 anos, muitas pessoas encontraram. Uns ficaram deslumbrados com a presença do Mestre. Muitos se ficaram encantados e receberam as dádivas do Mestre. Receberam as belezas do seu magnetismo, as curas. Ficaram encantados, choraram diante do magnetismo do Mestre. Mas outros eram indiferentes. Uns ouviam e saíam, não se encantavam. Por quê? Porque não estavam com o terreno do coração preparado para plantio da semente da Boa Nova. Essa é que é a grande questão. Tudo no seu tempo. Que o grão só germina no solo preparado. Essa é a grande questão. Quando o Aniceto dizer a germinação, o desenvolvimento, a flor, o fruto pertence ao Senhor. Também tem outro aspecto que a gente precisa compreender, né, gente? Só Deus é que sabe o momento. A gente está passando por uma dor, um sofrimento que nós estamos precisando passar por ele. Tem a história de que a dor ensina a gemer? E só Deus sabe o momento dessa dor. Porque, às vezes, é preciso você continuar essa dor por um tempo, até você valorar, compreender a importância de mudar. Às vezes, essa dor é terapêutica. Ela é importante para o seu despertar. Por isso que nem sempre a aplicação vai surtir efeito, o senhor não está preparado. Às vezes, faz parte da programação passar por mais um tempo para atingir alguns processos de despertamento. Não é? Por isso que ele diz assim, né? O fruto, a germinação, o desenvolvimento, pertencer a Deus. E eu botei aqui a observação. Deus é quem sabe o momento do alívio ou da cura, né? Deus é que sabe. Muito bem. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou. Observação de Vicente. O número de entidades perturbadas espanta, diz Vicente. O colega de André Luiz, também do curso, faz parte do curso mensageiro. Vemo-las, as entidades perturbadas, em diversos graus de desequilíbrio, diz Vicente. De nosso lar, da colônia espiritual onde eles vivem, né? Até a crosta. Aí, observação minha aqui. Por quê? Gente, porque as criaturas, tanto os espíritos que estão no solar, como os que estão onde eles passaram, nas regiões sofredoras ou aqui na Terra, são o quê, gente? São o perfil das criaturas que habitam o nosso planeta. E que é o nosso planeta? Planeta de expiações e provas. O que é expiações e provas, gente? Quem está passando por expiações é que cometeu graves erros no passado. Estão aqui para colher. Que plantaram. Vão passar por duras dores, sofrimentos, para reparar os erros cometidos no passado. E provas? Só quem precisa de provas é quem precisa aprender, não é? Por acaso, quando a gente está fazendo um curso convencional da faculdade ou da escola, não precisa passar pelas provas para ferir se aprendeu ou não? É a mesma coisa. A Terra é um grande educandário de almas aqui para aprender, fruto da bondade de Deus. Então, precisamos passar pela história. Precisamos encontrar o parente difícil, as dores, as doenças,
para passar e suportar, aprender com resignação, a tolerância ao parente difícil, a paciência, etc, e etc, e etc. Então, por que Vicente ficou impressionado que, de nosso lar até aqui, viu tanta gente perturbada? Porque o perfil das criaturas que habitam a Terra são esses, gente. É o planeta de expiações e provas, onde a dor suplanta o amor, onde o ódio ainda suplanta os sentimentos nobres. Essa é que é a história, onde a sombra suplanta a luz ainda. Quando a Terra passar pela degeneração, aí acontecerá o contrário. O amor vencerá a dor, né? A luz suplantará as sombras. Mas até lá, ainda é o perfil das criaturas que habitam aqui. Continua. Anicete sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desse padecimento à falta de educação religiosa, diz Aniceto. Ele explica o que significa isso. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio, né? Ou que parte da boca da criatura para os ouvidos dos outros, só da boca para fora. Não é isso que ele está falando, educação religiosa. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si próprio. Aí eu botei observação minha. Sabedoria, falta sabedoria, falta o coração edificado nos valores evangélicos. Por isso, habitam esses sítios, a terra, né? Se fossem mais elevados, não estariam aqui, estariam em outros planos. Ou seja, é do perfil das criaturas que aqui estão. É isso que, entendendo, na minha compreensão, o que a Aniceto quis explicar a André Luiz. Concluindo esse capítulo maravilhoso, eu sei que a hora já está um pouco avançada, mas eu queria relembrar daqueles 2 livros extraordinários em que Emmanuel Emmanuel nos trouxe informações, e Neio Lúcio, informações importantíssimas dos bastidores da psicografia da obra André Luiz. Que Chico fazia as psicografias lá na Fazenda Modelo, nos intervalos das refeições, etc. E ele tinha informações muito interessantes das obras, da preparação das obras de André Luiz. Eu venho colocando uma informação trazida por essas obras magníficas. Essa de uso aqui, ó. Essa de uso aqui, Sementeira de Luz, de Neio Lúcio, e Deus Conosco de Emmanuel, onde eles trazem essas informações no decurso das obras. Olha que informação interessante, os comentários de Emmanuel a respeito da vinda dessa obra, Os Mensageiros. André Luiz arquitetou os trabalhos de Mensageiros nas linhas já conhecidas, a constituir-se de 20 capítulos aproximadamente. Ao nosso ver, Emmanuel, é serviço valioso pelos detalhes técnicos que oferecerá relativamente aos nossos trabalhos da espiritualidade, de intercâmbio e cooperação com o plano da carne. Ou seja, mostrando os meandros dessas preparações, como essas interfaces entre os desencarnados e os encarnados. Ele está dizendo, a obra estava sendo processada no mundo espiritual. Ele está dando notícia. São notícias dos bastidores de quando a obra estava chegando. Olha que coisa interessante isso, né? Que Jesus nos ajude a marchar pelo melhor caminho. Jesus nos ajude a que essa obra atinja o objetivo. Ele quer dizer isso. Outra psicografia, em 1 de janeiro, de 1 de novembro de 44. Já claro que essa obra, gente, ela foi psicografada, ela é de... Só para a gente fechar aqui. Ela foi publicada em dia 13 de maio de 1945, no Mensageiro. Então, Missionário da Luz, aqui. Mensageiro é esse aqui, desculpa. Mensageiro foi de 44... Foi no dia 26 de fevereiro de 44. Essa mensagem aqui de Emmanuel é de 1 de novembro de 44. Ou seja, próximo já... O trabalho estava sendo recebido por André Luiz, por Chico Xavier. Aí que ele diz aqui, cada página de André Luiz tem de ser muito estudada para observarmos, a espiritualidade, né? Até que ponto podemos ser úteis nesses adiantamentos das verdades. Daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. O que quer dizer com isso, gente? Está dizendo, lembra que lá atrás nós falamos da revelação que Chico colocou, que todas essas obras extraordinárias da coleção do mundo espiritual foram preparadas no mundo espiritual por 12 sábios da alta espiritualidade, dentre os quais Sócrates, o pai da filosofia? Sim, todos esses conteúdos foram trabalhados com muito carinho, muito amor, para despertar na alma humana que é ler, o despertar da renovação, da transformação. Olha a informação que diz aqui. Cada página de Luiz tem
tem que ser muito bem estudada por ele, lá na preparação desse livro, vai mandar para a gente aqui, para observarmos eles, até que ponto podemos ser úteis nesse adiantamento das verdades. Ou seja, era de ser trabalhado essas verdades da forma mais adequada possível para atender o objetivo aqui. Se viesse uma linguagem muito rebuscada, não fosse compreensível, não atenderia o objetivo. Se mandar informações a mais que o seja captado, não atenderia o objetivo. Aí diz, daí a necessidade de vagar e maturação de cada raciocínio. Ou seja, cada palavra posta, cada raciocínio foi preparado com muito carinho, didaticamente, para atender o objetivo, ou seja, para despertar, para falar a nossa alma aos filhos de Deus encarnados, de renovação. Diz ele, André Luiz é o autor efetivo dos serviços, mas há que obedecer, é o mensageiro, mas há que obedecer, André Luiz, a outros que nos dirigem, as escalas espirituais mais elevadas, que nos dirigem e que desejam com justiça saber o que estamos fazendo com os ensinamentos que nos dão. Ou seja, há uma supervisão. Já claro que André Luiz, Emmanuel, era o coordenador de toda a obra psicografada por Chico Xavier. Ele era o receptor. André Luiz era o mensageiro que veio trazer para ele. Mas existia esferas muito mais elevadas que estavam preparando o material. Quem está dizendo isso? André Luiz vem. Mas nós devemos obedecer os outros maiorais que estão trabalhando o conteúdo. Olha que informação. Isso não é uma obra de duas mãos, de muitas mãos, que foi maturado com muito amor, com muito carinho, com muito critério, para chegar até nós e atingir o objetivo. Continua ele aqui, só para a gente concluir aqui. Diz ele, olha só, isso no dia 1 de novembro de 44. Vou dizer, o livro foi de 26 de fevereiro de 44. Continua dizendo, olha, estabelecer a média do que deve ser dito na mensagem do livro, né? Com as possibilidades gerais de que todos aqueles aos quais o trabalho se destina, ou seja, nós, é serviço que se efetua depois de muito exame, sugestões, retoques do assunto e variações de discussões. Fico imaginando os debates desses grandes espíritos na preparação desse material. Quer dizer, isso foi tudo feito, elaborado com muito carinho para que atingisse o objetivo. Diz ele, é um relatório quase da vida dos homens encarnados na esfera dos que se encontram fora dos ciclos carnais, ou seja, de lá, e vice-versa. E as afirmações requerem muita medida. Ele está dizendo que o que eles estão nos narrando da vida de lá é exatamente o que vai acontecer conosco, a colheita do que plantamos aqui. E se não for feito com muito cuidado, com muito carinho, não atingirá o objetivo. Tudo que foi feito com muito amor para que a gente assimile essas informações e sirva a cada um dos nossos espíritos. Como eu estou dizendo, somos trabalhadores entre os maiores, esses que dirigem os trabalhos espirituais, somos trabalhadores entre os maiores, as grandes almas espirituais, e as crianças do entendimento que somos nós. Nós somos infantilizados, passamos pelo crivo mediano de André Luiz de Emmanuel, mas são portadores das mensagens do alto, das altas instâncias. Então, você pegar esses grandes sábios, o material mastigado, passando por ele para chegar a nós na infância da compreensão, tem que ser uma didática muito bem trabalhada para atingir o objetivo. Está dizendo isso. Não foi feito de... Não, quanto mais elevada a espiritualidade, mais é preparado com muito carinho e amor. Está dizendo isso. Mas é indispensável entender a todos, sem ferir a nenhum, diz ele. Estamos discutindo a melhor maneira de sua tese relativa à oração. Gente, a história da oração é muito interessante. Você lembra da história da oração de Ismalia? Eu acho que ele está falando dessa história. A tese da oração era ver a melhor abordagem neste livro da oração de Ismalia para que tivesse uma compreensão, para que entendesse a grandeza e a beleza que envolve a oração. E eles encontraram uma forma magnífica, porque você, lendo aquele capítulo da prece de Ismalia, quantos ensinamentos se traz dali. Eles encontraram uma forma mágica de compreensão do efeito da oração, para a gente entender e poder cultuar mais a oração, como esse instrumento que nos liga a Deus, a criatura e o Criador, esse momento de intimidade nossa com Ele. Então, ele estava estudando a melhor forma que nós compreendêssemos a sublimidade da oração. Olha que maravilha. Eles estão contando aqui os bastidores de como essa obra foi elaborada no plano espiritual. Concluindo, ele diz aqui, o trabalho do nosso amigo André Luiz, missionário da Luz, vai muito bem e não está distante do término. Urge simplificar para não complicar e reduzir, urge simplificar para não complicar, para ser compreendido, né? E reduzir o alimento com proveito
para que não haja distúrbio na assimilação. Então, assim, se a gente manda um monte de informação, mas não são assimiladas, não atinge o objetivo. Assim, tudo foi trabalhado com muito carinho, com muito amor, para que nós, filhos de Deus, recebêssemos essas luzes advindas da espiritualidade e colocassem internalizar, que sirva de ajuda, de renovação e transformação. É o alimento do Espírito chegando para cada um de nós, generosamente encaminhado pelo Pai. Meus irmãos queridos, concluímos, me desculpando pelo excesso de tempo, mas a alegria de encontrar cada um de vocês, desejar um ano novo de muita luz. Se tiver alguma pergunta, faremos agora, respondendo de nossas possibilidades. Prazer imenso encontrar vocês, que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos dê um ano de muita paz, saúde e fraternidade. Fiquem com Deus.